Fala galera, olha só, cheguei aqui, professor Valmir Soares Júnior, estamos quase na metade desta merda dessa prova, questão 23. Eu vou dizer só uma coisa, se inscreve no canal. Os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência, transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Que frase bonita! Válidos para os poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. Trecho copiado, Ctrl+C, Ctrl+V, do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Já falei dele na questão anterior. O link do manual está aqui na descrição, gratuito para vocês. Considerando o seguinte enunciado, cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autoriza, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. Para o cumprimento desse princípio, o Poder Executivo deverá estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O enunciado refere-se ao princípio. Essa questão é muito fácil. É muito fácil. Porque ele fala aqui de lei, e tem um que fala legalidade, aí você, porra, o cara faz um enunciado desse tamanho. Aí você está fazendo a prova na hora, tá? A gente está fazendo a prova. Meu Deus, será que é isso? Espera aí, legalidade. Não pode ser isso, não deve ser isso. Vou ler de novo. Aí você lê de novo, né? Tá lendo de novo aqui. Não sei o que, princípios, tal. Somente aquilo deve ser exclusividade, então eu acho que é pegadinha e tal. Aí, minha nossa, o que o cara tá fazendo? Não, é legalidade, tá? Mas vamos aproveitar, vamos revisar todos os princípios, pelo menos esses 4, porque são muito interessantes a gente comentar a respeito aqui. Porque, inclusive, o princípio da legalidade no setor público é completamente diferente da legalidade no setor privado. Para você e para mim, cidadãos comuns, a gente pode, enquanto cidadão, pessoa física, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Esse é o princípio da legalidade na esfera civil, no sentido mais amplo da palavra. Então podemos fazer tudo que a lei não proíbe. No setor público, essa conversa não cola. No setor público só pode fazer o que a lei autoriza. Então, se a lei diz que pode fazer, você pode fazer. Se a lei não fala nada, você não pode. Mas, professor, isso limita muito, limita, e as pessoas têm que ser limitadas no setor público mesmo para coibir abusos. Então, eu vou usar um caso real. Certo governante, que no momento está exercendo o seu poder aqui no nosso país, certo governante afirma repetidamente que faz o que ele faz porque não é proibido, que faz o que ele faz porque não tem nenhuma norma que proíba. Entenda uma coisa, meu querido cidadão, meu querido estudante, tá errado, tá errado. Esse negócio de fazer o que a lei não proíbe vale para os cidadãos comuns. Se você é servidor público, é gestor público, é presidente do país, só pode fazer o que a lei autoriza. Se a lei diz que tal veículo serve para isso, só pode usar para isso. Ah, mas eu acho que pode usar assim sem prejuízo. Não pode. Não pode. Ah, mas eu já estava indo para aquele lugar, o que aqui tem, né? Não pode. A lei, o princípio da legalidade no âmbito do setor público, ele diz: o agente público só pode fazer o que a lei autoriza. Se a lei não falar nada a respeito, entenda-se como vedação. Você pode achar bom, pode achar ruim, o que eu estou dizendo. Se estiver achando ruim, pesquise para ver como eu estou certo. E se você, você pode ter se incomodado, porque eu posso ter falado de algum candidato que é o seu candidato, tá? Mas não se ofenda. Não se ofenda, é porque todos cometemos erros também nessa vida. Mas vamos lá. Princípios. Sobre princípio, eu só digo uma coisa. Toca para mim que eu garanto. Então, olha só.
princípios no aspecto do setor público, e aqui a gente está falando especialmente da legalidade, vou chamar mais atenção para ele, porque é o enunciado, é o princípio cobrado na questão, mas se você quiser se aprofundar em princípios orçamentários, no final aqui tem um link para o meu site, os meus cursos, tem um lá que é Primeiros Passos em Orçamento Público, eu falo de todos os princípios lá, tá? Baratinho o curso. Então vamos lá, vamos falar dos 4 que caíram na questão. Princípio da unidade, o que é que diz o princípio da unidade? O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um único orçamento para dado ente, para dado exercício financeiro. Dessa forma, integrado, é possível obter eficazmente um retrato geral das finanças públicas e, o mais importante, permite-se ao Poder Legislativo o controle racional e direto das operações financeiras e de responsabilidade do Poder Executivo. São evidentes do cumprimento desse princípio o fato de que apenas um único orçamento é examinado, aprovado e homologado. Além disso, trata-se de um único caixa e uma única contabilidade. Eu ainda chamo sua atenção para uma coisa. Se você for até a Constituição, a partir do artigo 163, você vai encontrar um capítulo chamado dos orçamentos. E lá fala que os orçamentos são fiscal, da Seguridade Social e de investimentos. E você pode se questionar, mas professor, se a Constituição fala que existem 3 orçamentos, como é que o senhor vai me falar em princípio da unidade? Acontece que esses 3 orçamentos, eles servem para classificar as categorias de despesa, mas eles compõem um único orçamento. Imagina 4 rodas, 4 portas, um chassi, bancos, volante e motor. Eu falei partes, que compõem uma única coisa, que é um carro. Então, no orçamento público é assim. A gente tem o fiscal, que é o das contas gerais do governo, o da Seguridade Social, que envolve a saúde, a assistência e a previdência, e nós temos, é o tripé da Seguridade Social, e nós temos o orçamento de investimentos, que é aqueles que servem para incorporar patrimônio. Esses 3 juntos compõem uma única peça orçamentária chamada Lei Orçamentária Anual. E essa Lei Orçamentária Anual, ela é quem mais representa o princípio da unidade. Quase todos os princípios orçamentários falam da Lei Orçamentária Anual. Isso porque os princípios orçamentários, eles derivam da Lei 4.320, em primeiro lugar, que é uma lei de 64 e que foi recepcionada pela Constituição como lei complementar. E por que a Lei 4.320 só fala de Lei Orçamentária Anual? Por uma coisa muito simples. Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PPA e a LDO, não existiam antes de 88. PPA e LDO são inovações da Constituição Federal de 88. Essas 2 leis orçamentárias só passaram a existir a partir de 88. Então, entendido? Princípio da unidade, o orçamento é um. Então, cada município tem um, cada estado tem um, o governo federal tem um. Cada ente federado tem um único orçamento. Já a legalidade, tal princípio orienta ao poder público que lhe é determinado fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autoriza, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. Cabe destacar também que o princípio da legalidade orienta a estruturação do sistema orçamentário. Em função desse princípio, o planejamento e o orçamento são realizados através de leis, PPA, LDO e LOA. Quando o orçamento é aprovado pelo Poder Legislativo, verdadeiros representantes do povo, há a garantia de que todos os atos relacionados aos interesses da sociedade. A garantia de que todos os atos aí era para ser a garantia de que todos os atos relacionados aos interesses da sociedade foram contemplados. Mas o representante do povo é quem defende os interesses da sociedade. Então é o seguinte, leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, são leis em sentido formal. Elas passam pelo nosso processo orçamentário. Processo legislativo ordinário ou comum, inclusive, que é aquele que é aprovado com maioria simples, tal. Então, o Poder Executivo propõe, o Legislativo discute, vota e aprova, e o Poder Executivo vai lá e sanciona, veta, e aquele fluxo normal de legislação. Então, documentos orçamentários, leis orçamentárias, sofrem a influência da legalidade no sentido que eles têm que ser apresentados na forma de lei, justamente para que obrigue os gestores a cumpri-la. Muito embora leis orçamentárias no Brasil sejam apenas autorizativas e não são instrumentos totalmente vinculadores. Eles não são impositivos, são documentos autorizativos, beleza? Significa dizer que o gestor
ele não é que ele tenha que gastar tudo que está lá. Ele pode gastar até no máximo os valores que estão lá. Porque afinal de contas pode haver frustração de receita, crises e redução na arrecadação. E tudo isso vai influenciar, claro, na execução da despesa. O outro princípio falado na questão da exclusividade que diz que a lei orçamentária ela só pode tratar de matéria orçamentária, cabendo duas exceções. Abertura de crédito suplementar e operações de crédito, mesmo que para antecipação de receita orçamentária. Então, a lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária, ou seja, deve ser excluído qualquer dispositivo estranho, evitando caudas ou rabilongos. E esse princípio existe porque era muito comum antigamente, e hoje não por conta da tecnologia, mas era muito comum que a lei orçamentária fosse aprovada, e do dia que a lei foi preparada até o dia que o presidente assinou e publicou, é possível que alguém empurrasse algum artigo lá de alguma matériazinha diferente. Então, meio que para publicou, tá valendo. Não funciona mais assim. Lei orçamentária, pelo princípio da exclusividade, só pode tratar de matéria orçamentária. Não dá para publicar a LOA e no último artigo falar está regulamentado a partir de agora os jogos de azar. Não, você não pode tratar de matéria diferente. Lei orçamentária, só matéria orçamentária e financeira. Lembrando, eu dei duas exceções, é a abertura de créditos suplementares, no meu curso eu explico que é crédito suplementar, no curso lá do Primeiros Passos do Orçamento Público. E operações de crédito, ainda que para antecipação de receita. E o último que foi tratado, prepara que esse é extenso para a lei, tá? O da universalidade diz que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas. Só isso. Então, a gente vai e marca tranquilamente a letra B, princípio da legalidade. Espero que você tenha gostado da revisão dos princípios. Muito mais princípios existem no MCASP e muito mais princípios eu explico no meu curso de orçamento, Primeiros Passos do Orçamento Público, que você pode encontrar num link que vai aparecer já aqui do lado. Você pode também já assistir a próxima aula. Estamos chegando na metade da prova. Espero ficar com você até o final. Então, se quiser ajudar o canal, doa aqui na descrição, explica como. E lembra que o MCASP também está na descrição. Forte abraço, bons estudos e até mais.